Tito, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 10. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres perigosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e revoltados e reprovados para toda boa obra. Senhor Deus, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós suplicamos a Ti, vem, Senhor, nos exortar, vem, Senhor, trazer edificação para a Tua igreja. Deus, visita nosso coração, Senhor. Como o Senhor já tem falado conosco nesta manhã, continua, Senhor, a operar no nosso meio. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, há uma preocupação no tempo que nós vivemos, que nós não podemos nos descuidar desse tempo. Nós, às vezes, nós dizemos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo os últimos dias. E isso é verdade. É uma frase que se diz por aí, Jesus está às portas. Mas muitas vezes nós não atentamos para o que isso significa. Jesus está às portas. Eu costumo dizer que Jesus está mais perto de voltar do que nós achamos que Ele está. Então nós precisamos entender esse tempo que nós estamos vivendo, e estar sempre atentos a essas mudanças que têm acontecido na sociedade, na natureza, de uma forma geral. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 13, no versículo 11, vai dizer que nós agora estamos mais perto da salvação do que no dia em que nós aceitamos a fé. Então, a cada dia que passa, a cada momento que passa, nós nos aproximamos mais deste dia. E nós precisamos estar atentos. Não podemos estar desapercebidos nesse tempo que estamos vivendo. E nós estamos vendo algumas coisas acontecendo, e principalmente no meio da igreja. E eu posso dizer que exclusivamente no meio da igreja. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses a respeito da volta do Senhor Jesus, ele diz assim: filhinhos, não vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Então, dentro das igrejas, dentro do meio religioso, é necessário que se levantem a apostasia, porque é a palavra de Deus. Por que eu digo que é necessária? Porque quando nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, nós nos alegramos, confiando que Jesus está perto, a volta do Senhor Jesus está próxima. Então, de um lado, nós nos entristecemos com o que acontece dentro das igrejas, a desvirtuação da fé, o comércio, tantas coisas, dentro da igreja que nos entristece. Mas, por outro lado, a nossa alma se alegra, porque nós vemos que nada da palavra de Deus deixa de se cumprir. Tudo que a palavra de Deus está dizendo, nós podemos estar firmados, confiados na palavra de Deus, porque está se cumprindo cada um dos detalhes da palavra de Deus.
E quando a palavra de Deus se cumpre, nós podemos afirmar com toda certeza: Jesus está muito perto de voltar. Em breve Jesus virá, louvado seja o nome do Senhor. E olhando para esse texto, eu queria frisar aqui no versículo 14, não dando ouvidos a fábulas judaicas. Principalmente quando Paulo vem falar a respeito dos homens ou das pessoas que estavam introduzindo essas fábulas dentro das igrejas. Ele fala que essas pessoas eram principalmente os da circuncisão. Então, nós vemos que as pessoas aqui nessa congregação que Paulo estava escrevendo ali ao seu pastor, a Tito, nós vemos que eles estavam tendo um retorno às coisas judaicas. Deus já havia os libertado da lei, e os colocado debaixo da maravilhosa graça, mas alguns estavam querendo introduzir dentro das igrejas as coisas da lei do judaísmo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 22, me parece, Paulo vai dizer que havia tantos mandamentos na lei, como não toqueis, não manuseis, não manuseis, é isso a palavra? Não proveis, não toqueis. Então era tanto mandamento, que as pessoas queriam novamente introduzir. E o que nós vemos hoje é o retorno ao judaísmo dentro das igrejas. Nós vemos as igrejas construindo o templo de Salomão, querendo voltar àquele tempo, e as pessoas ali, ou em diversas denominações, colocam aquelas vestimentas dos sacerdotes. Nós não estamos mais debaixo de um sacerdote levita, mas agora o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Nós estamos debaixo de um novo sacerdócio. E a palavra de Deus, em Hebreus, vai dizer que mudando o sacerdote, faz-se necessário a mudança da lei. Então, quando nós saímos debaixo do sacerdócio levita, quando o homem saiu de debaixo do sacerdócio levita e foram transportados para o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio real, a lei mudou. Romanos 14 vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, nós somos libertados da lei, e estamos debaixo da graça. Hoje nós não estamos mais vivendo esse tempo onde nós precisamos estar escravizados pela lei. É claro que nós precisamos fazer uma divisão na lei de Deus. Aquilo que é moral e aquilo que é ético, Deus não vai mudar. Quando Deus diz, não matareis, isso não vai mudar. Os 10 mandamentos, tudo que diz respeito à moral e à ética de Deus, isso não vai mudar e nós temos que cumprir. Esteja na lei ou esteja no Novo Testamento, nós precisamos cumprir aquilo que é ético e moral. Mas aquilo que é relativo ao culto, que apontava profeticamente para a vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio, tudo isso se cumpriu. Então agora nós vivemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos uma grande preocupação quanto a essas coisas da lei, que hoje já não fazem mais sentido para o culto da igreja. Nós já falamos aqui a respeito de diversas práticas que eram adotadas no culto da lei, mas que depois que mudou esse sacerdócio, e que agora nós temos uma nova aliança, um novo testamento, que foi trazido por Cristo Jesus e foi consagrado através do seu sangue ali na cruz do Calvário, agora nós vivemos de uma forma diferente. Quando na lei, a palavra nos fala que era necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que a pessoa fosse condenada. Isso quer dizer que se você fizesse algo em oculto e ninguém soubesse, se não tivesse testemunha, você estava livre da condenação. Mas agora que nós estamos debaixo da lei de Cristo, nós estamos debaixo de uma nova aliança, quem nos olha é Deus.
A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda criatura. E quando nós vemos as cartas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, Deus, o Senhor Jesus vai dizer: eu sei os teus caminhos. Então agora não adianta mais, ou não há necessidade mais de 1 ou 2 testemunhas, porque Deus está vendo todas as coisas. E a palavra de Deus diz que tudo que for feito debaixo da terra trará a Deus a juízo. Então, o meu caminho e o seu caminho está diante de Deus. Minha atitude está diante de Deus. Minhas palavras estão sendo conhecidas por Deus. Nós temos que, então, estar sempre ligados no mandamento do Senhor. Nós não podemos estar agora vivendo como se nós estivéssemos ainda debaixo da lei. Tantas coisas que eram colocadas, tantos mandamentos que eram colocados, que ninguém foi capaz de seguir. Ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Já tivemos aqui pessoas que nos abandonaram, voltaram atrás da caminhada, porque nós não guardávamos os sábados, que é um mandamento da lei. E as pessoas se firmam nisto, né, e não entendem que agora Jesus Cristo é o nosso descanso. Então, se você quer ter um dia para descansar, isso quer dizer que Jesus Cristo não está sendo o seu descanso. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Outras pessoas já nos procuraram, né, e querendo que nós tivéssemos um local, né, para nós fugirmos da grande tribulação, né? Vamos nos esconder ali, né, como se tivéssemos certeza daquilo que vai acontecer no final, como se nós realmente fôssemos passar pela grande tribulação. Nós não podemos afirmar que nós vamos passar, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Há interpretações que dizem que não. Há interpretações que dizem que no meio da grande tribulação a igreja será tirada. Há interpretação que diz que somente ao final da grande tribulação. Meus irmãos, isso não se importa para nós. Onde quer que a igreja seja tirada, o que importa para nós é estarmos preparados. Seja nós pós, pré ou mid, tribulacionista, ou o que for, isso não importa. Não é isso que vai fazer diferença diante do tribunal de Cristo. E se nós tivermos que passar pela grande tribulação, glória a Deus, estaremos firmados no Senhor, e o Senhor nos dará vitória. Não será um local escondido nas montanhas que ali nós estaríamos salvos. Nossa salvação venha do Senhor. Nós estamos firmes no Senhor Jesus. Então essas coisas, nós não podemos nos firmar nisso. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo vai falar novamente dessas fábulas, né, que as pessoas queriam introduzir essas fábulas dentro da igreja. E Paulo diz assim: não dando ouvido a fábulas, nem a velhas. Né, velhas aqui está falando daquelas pessoas tradicionais, que têm ali os seus costumes, tem ali as suas, qual que é a palavra? Aqueles tradições, obrigado, meu irmão. Tem suas tradições, muitas vezes fora da palavra de Deus. Não dando ouvido a essas coisas, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Nós seguimos a lei do Senhor, como Paulo disse, né? Fiz-me daqueles que não tinham lei, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Agora nós estamos debaixo de uma lei onde Deus é o nosso juiz. É Deus que sabe todas as coisas, é Deus que conhece o nosso caminho. E nós precisamos estar firmados nisso, não dando ouvidos a fábulas judaicas. Versículo 16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Meus irmãos, uma coisa é você falar que conhece a Deus. Outra coisa é viver como aqueles que conhecem a Deus. O que a palavra está dizendo é do nosso testemunho. Às vezes nós queremos dizer que somos santos, mas o nosso testemunho não é de uma pessoa santa. Às vezes nós falamos que conhecemos a Deus, mas nós vivemos como se Deus não estivesse em nós. Nós falamos que conhecemos a Deus e vivemos como se Deus estivesse longe. Às vezes nós falamos que estamos debaixo da graça e vivemos como se nada da graça importasse para nós. Estamos debaixo da graça, agora nós estamos livres para pecar. Paulo vai dizer que a graça nos libertou do pecado, não para vivermos em pecado, mas para que nós fôssemos livres dele, para não pecarmos mais. E se porventura nós pecarmos, o sangue de Cristo nos perdoa. O que nós precisamos, meus irmãos, é estar firmados na palavra de Deus. Fábulas judaicas. O que é fábula? Fábula é alguma coisa que tem um fundo de verdade. É uma história que alguém inventou, que parece verdade, que tem aparência de verdade, mas foi uma invenção humana. Aqui no versículo, Paulo vem dizer também a respeito dos mandamentos humanos. E quando nós falamos da lei, nós podemos até dizer, não, mas a lei foi Deus quem deu a lei. Por que nós podemos falar agora que certos mandamentos da lei são doutrinas humanas? Porque quando nós saímos da lei e passamos para a graça, tudo aquilo que é da lei já ficou no passado. A palavra nos fala que isso é sombra daquilo que viria. E se nós hoje vivermos como se estivéssemos ainda debaixo da lei, é porque nós não aceitamos Jesus Cristo como Filho de Deus, não o reconhecemos como Filho de Deus, como sacerdote, como sumo sacerdote, que apresentou para nós uma nova aliança, que trouxe para nós um novo caminho, que foi consagrado na cruz. Então nós não podemos mais voltar a isso. Se nós voltamos a isso, é porque alguém humanamente quer impor sobre a congregação, sobre a igreja, coisas do passado. Coisas que agora já não fazem mais sentido, porque nós vivemos Cristo e não vivemos lei. Então nós estamos debaixo da lei de Cristo. E é uma lei não baseada em testemunhas humanas, em visão humana. Agora é uma lei baseada em Deus em nós, Cristo em nós. Então nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas que vêm com aparência de coisa certa, com aparência de verdade, mas que no fundo é simplesmente mandamentos humanos. Às vezes se baseiam na Bíblia, muitas vezes pegam lá coisas da lei e querem impor sobre a igreja. Paulo vai falar principalmente os da circuncisão. Os circuncisão eram judeus, nascidos judeus, e que haviam sido instruídos no judaísmo e que agora não queriam abandonar as práticas do judaísmo e passar agora para a nova aliança e viver a nova aliança de Cristo, e queriam também impor isso às pessoas. Meus irmãos, não há pecado nenhum se alguém quiser cumprir certas coisas da lei, não é pecado isso. Agora o que nós não podemos é impor isso às pessoas. O que nós não abrimos mão é daquilo que Cristo nos ensinou. O que é a lei de Cristo. Estamos debaixo da lei de Cristo, assim como Paulo afirmou. Nós não podemos julgar ou condenar as pessoas porque as pessoas fazem alguma prática da velha aliança. Se alguém quer deixar de trabalhar no sábado, glória a Deus. O que ele não pode esquecer é que o nosso descanso está em Cristo. Se alguém quer fugir para os montes, glória a Deus. O que nós não podemos esquecer é que o nosso socorro vem do Senhor.
Lembramos do salmista Davi, né? Para os montes olharei, de onde virá o meu socorro? Será que o nosso socorro virá dos montes? Davi responde para nós, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os montes. Então, se eu posso estar debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, por que eu vou querer estar sobre os montes para fugir da tribulação que porventura pode vir? O que nós precisamos estar debaixo das mãos de Deus, é Ele que nos dá segurança. Então nós precisamos esquecer essas coisas e viver Jesus Cristo. Cristo vivendo em nós. É isso que nós precisamos mostrar às pessoas. Quando nós dissemos, confessam que conhecem a Deus, quando nós confessamos que conhecemos a Deus, nós temos que viver Cristo. Nós temos que deixar Cristo viver em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo quis dizer com essa frase? Não mais vivo eu. Nós estamos agora rejeitando tudo aquilo que é nosso. Nós estamos negando aquilo que é nosso e estamos seguindo Jesus Cristo. Não mais vivo eu. Já não interessa mais aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né, aquilo que eu penso. Agora é o que Cristo pensa. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Já não importa mais a nossa vida. O que importa é se Cristo está vivendo em nós. Já não importa mais as coisas que eu gosto. O que importa é quando as pessoas olharem para mim, elas verem que eu confesso Deus também nas minhas atitudes e não somente nas minhas palavras. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no nas obras, né, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados em toda boa obra. Há poucos dias atrás nós trouxemos aqui uma mensagem, né, a respeito das boas obras, que para que as obras do diabo fossem destruídas, Deus enviou Jesus Cristo para que nós andássemos nas suas boas obras. Meus irmãos, nós como servos de Deus, nós precisamos andar nas boas obras de Cristo. As boas obras de Cristo foram preparadas por Deus para que nós andássemos nela. Efésios 2 vai confirmar. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. E não nas obras do diabo. E nós sabemos muito bem quais são as obras do diabo. Nós não precisamos ficar aqui citando. Não é o objetivo da mensagem. As más obras. O objetivo da mensagem são as boas obras. Cristo vivendo em nós. Nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Principalmente nas atitudes. Não adianta eu falar que conheço a Deus, se minha vida não leva as pessoas a entenderem que eu conheço a Deus. Seja onde for. Às vezes nós encontramos pessoas que são servos de Deus dentro da igreja, né? Quando está junto com os irmãos é uma bênção. Fala de Deus, fala de Jesus Cristo, mas quando estão distantes, nós não os reconhecemos mais como servos de Deus. Nós precisamos tomar esse cuidado. Precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo onde quer que nós estivermos. E se nós confessamos a Deus nas nossas palavras, nós precisamos viver como se Deus vivesse em nós. Em toda boa obra. Nós precisamos ser aprovados em toda boa obra. Nossa mensagem para esta manhã está justamente em nós abandonarmos as fábulas judaicas. Nós abandonarmos as fábulas. Aquilo que não tem fundamento bíblico. Aquilo que tem aparência de verdade, mas no fundo quer simplesmente enganar. Traz algum engano, traz uma distorção da palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Para que nós possamos identificar essas fábulas, para que nós possamos identificar o engano contido nelas, nós precisamos estar firmados aqui. Conhecendo a palavra. Não podemos nos afastar da palavra de Deus.
E em tudo que nós vivemos, em todos os momentos, nós precisamos testemunhar que Cristo vive em nós. Nós precisamos testemunhar que agora nós estamos debaixo da graça, vivendo agora em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a respeito das fábulas a Timóteo, Paulo vai falar que é para Timóteo esquecer essas fábulas, esquecer os ditados populares, né, mas ele firmar simplesmente no amor. Então o Evangelho de Cristo é esse. A lei de Cristo é esse, o amor. Né, que nós estejamos firmados no amor de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe na sua palavra. Firmados no Senhor, abandonando as fábulas, né, e exercendo a piedade, exercendo o amor. E que Deus possa abençoar a nossa vida.